Oi crianças, tudo bem com vocês? Tia Lê tá aqui para contar a continuação da história de José para vocês, então preste atenção. Hoje tia vai contar a história sobre o sonho que o faraó teve. Quem aí de vocês já teve algum sonho ou algum pesadelo durante a noite? Pois é, isso acontece com todo mundo sonha. E hoje nós iremos saber o que foi que o faraó sonhou que deixou ele tão assustado. Vocês lembram, crianças, que na aula passada tia contou para vocês que José foi chamado lá na prisão para interpretar o sonho, tanto do padeiro quanto do copeiro? Vocês se lembram disso? Pois é, o que José falou sobre o sonho dos dois realmente aconteceu. E o copeiro voltou a trabalhar para o faraó. E a Bíblia nos diz, lá no capítulo 41 do livro de Gênesis, que o copeiro voltou a trabalhar, mas ele não lembrou de José. E aí ele esqueceu de falar para o faraó que José precisava de ajuda. Então José continuou na prisão. Mas aí, criança, sabe o que aconteceu? Certa noite, o faraó foi dormir e ele teve um sonho. E ele sonhou mais ou menos assim, crianças. Ele sonhou que do rio surgiam 7 vacas bem gordinhas, bem bonitas, todas elas pastando lá perto do rio. E de repente surgiam mais 7 vaquinhas, só que dessa vez elas eram bem feinhas, bem magrinhas, e elas devoravam as vaquinhas gordas. E aí, quando ele acordou, ele ficou totalmente assustado. Ele ficou perturbado com esse sonho. E aí ele voltou a dormir de novo. E aí ele sonhou outra vez. E dessa vez foram 7 espigas que estavam lá no campo, cheias, bem bonitas, bem verdinhas. E aí aparecia depois 7 espigas feias, secas, sabe, amareladas, que nem dava para comer nem nada. E essas 7 espigas feias e bem secas começavam a devorar e a destruir as espigas boas. E aí, crianças, o que será que esse sonho do faraó significava? O faraó acordou novamente, perturbado, assustado, e não sabia o que aquele sonho queria dizer, ele não entendia. E aí ele chamou os sábios do Egito para que esses sábios tentassem explicar o que aquele sonho queria dizer. E nenhum deles, crianças, conseguiu explicar. O faraó não conseguia mais dormir de noite, ele ficava querendo saber o que esse sonho quer dizer. E aí o copeiro, lembra? Ele falou para o faraó: tem alguém na prisão, um homem chamado José, que ele sabe interpretar sonhos. Eu acho que ele pode ajudar o senhor. Então, imediatamente, o faraó foi lá, chamou José, tirou ele da prisão e conversou com ele, contou todo o sonho. Olha, José, eu sonhei com 7 vacas gordas, depois sonhei com 7 espigas cheias. E aí ele contou todo o sonho. E José orou a Deus e Deus revelou a José o que aquele sonho queria dizer. Todas as vezes, crianças, que José interpretava os sonhos, era Deus que falava para ele o que aquele sonho queria dizer. E aí José falou: faraó, não foram 2 sonhos que você teve, mas foi um só. Esse sonho representa 7 anos. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos, onde a terra do Egito vai ter muita fartura, muita comida, a terra vai dar muito fruto, vai dar muita colheita e todo mundo vai ficar bem saciado. Mas aí, essas 7 vacas magras e as 7 espigas secas representam mais 7 anos que vão vir depois. E esses anos não são nada bons.
São anos que as pessoas vão passar fome porque a terra não vai produzir nada e vão ser 7 anos de muita fome no Egito. E aí o faraó começou a ficar desesperado. E agora, meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer? E José deu um conselho para o faraó, dizendo assim: olha, faraó, por que você não aproveita esses 7 anos que vai ter muita comida e nomeia uma pessoa para organizar toda essa comida e guardar ela, para que depois, nos 7 anos de fome, essa comida seja distribuída para as pessoas? O faraó muito se alegrou e disse: bem pensado, José, gostei da sua ideia. E sabe quem é que eu vou nomear para ser essa pessoa que vai organizar tudo? Você, José. Então, ele deu um cargo a José de governador do Egito. Veja só, crianças, José saiu da prisão e se tornou o governador do Egito. E o faraó disse assim para ele: ninguém, José, no Egito vai ser maior que você, somente eu, o faraó. Mas diante do Egito inteiro você será o maior. E aí, crianças, a gente lembra um pouquinho daquele primeiro sonho que José teve dos feixes. Lembra que ele seria o maior, o feixe que todos iriam se curvar diante dele? E foi exatamente isso que aconteceu. E o que é que a gente aprende, crianças, com essa história de José? A primeira coisa é que José era alguém que servia, que fazia todas as coisas com muito amor e com muita dedicação. Não importava se José estava na prisão, se ele estava sendo governador do Egito, tudo que era dado para ele fazer, ele fazia bem feito, ele fazia dando o melhor dele. E a gente pode aprender muito com José, sabia? Quantas vezes na nossa vida a gente não recebe tarefas, seja na escola, seja em casa, seja na igreja, a gente recebe essas tarefas e a gente precisa fazer elas. Será que a gente tem feito com todo o nosso coração? Será que a gente tem feito dando o nosso melhor e com a dedicação que José fazia? Pois é, crianças, é isso que Deus quer de nós. Tudo que chegar nas nossas mãos para a gente fazer, que a gente faça bem feito, com muito amor. E é isso que o versículo de hoje nos diz. Lá em Colossenses 3:23, nos diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Então, crianças, vocês aprenderam com essa história? Precisamos fazer todas as coisas com dedicação. E mais uma coisa, Deus, ele honra a quem honra ele primeiro. José, ele nunca deixou de desobedecer a Deus. Mesmo em situações difíceis, mesmo em situação dele estava na prisão, ele não deixou de obedecer a Deus. Então, a obediência e o amor que José tinha ao fazer as coisas fez com que ele se tornasse o governador do Egito. Deus honrou a José, dando a ele esse mais alto cargo, porque ele sabia que José ia fazer com muito amor e com muita dedicação. E para a nossa atividade, vocês irão precisar de uma folha em branco e vocês vão desenhar, ó, tá vendo? De verde, como se fosse para colocar as espigas, tá bom? Esse pezinho aqui, como vocês estão vendo. Pode fazer verde, pode fazer amarelo, da cor que você quiser. E aí, vocês vão precisar de milho de pipoca. Vocês devem ter aí na sua casa os grãozinhos de milho. E vocês, ó, vão colar os grãozinhos nessas folhinhas verdes que vocês desenharam. E aí vai ficar que nem o de tia, ó. Vocês podem fazer a espiga cheia e também a espiga seca, tá bom? Então é isso, crianças. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo bem grande e até a próxima.